Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Acho que a gente pode se apresentar um pouquinho, né, amiga? Sí, vamos neste tempinho fazer isso. Bem-vindos, bem-vindas. Alô, alô. Aí. Bom, gente, então a gente agora vai falar um pouco sobre eh, quem somos e aí para dar um tempinho a gente chegar. Então, bom dia, meu nome é Gisele, eu sou da Argentina. Eh, Vocês vão escutar meu live no portunhol, tá? E aí eu moro na Argentina e a gente com a Mari trabalha em uma escola, o nome é O Canto do Fogo e bom, aí o projeto tem crianças de ano e meio até 10 anos, agora mesmo. São umas 60 crianças. E o projeto já tem 6 anos. Às vezes eu tinha dúvidas de falar se é um projeto ou já é. Eu acho que é. É mesmo uma comunidade de aprendizagem. De aprendizagem. É, bom, Mari, se você quiser. Bom, Claro. eu sou a Marina, eu sou brasileira, mas eu moro aqui na Argentina fazem 4 anos. E, bom, fazem 3 anos que eu tenho a alegria de fazer parte do Canto do Fogo, que é esse projeto que a Gi falou, que eu acho que ele é um projeto que a gente toma de várias fontes, né? Da Escola Viva, da Escola Livre. Eu acho ele bem singular, assim, a gente está bem aberto para o que vai acontecendo no cotidiano, né? E eu acho que a nossa conversa hoje ela vai ser bem interessante, porque o que eu percebi é que quando eu entrei na escola livre, eu comecei a realmente entender o porquê que o limite é amor, né? Então, acho que a gente tem aí algum repertório humildemente, né? Mas a gente tem aí algum repertório com os limites que eu acho que é interessante de compartilhar. É isso. É, então, eu achava interessante relacionar os lives que a gente já fez, onde a gente falou, nossas companheiras aí falaram, a Ana Leite, a Maggie, e vamos lá, sei lá. Elas falaram as bases da escola, da educação viva e consciente, não da escola, da educação viva e consciente. E um conceito muito interessante foi que falamos que a educação viva e consciente não está se ligada com espaços, né? A educação viva e consciente está aqui dentro, está na casa, na escola, na rua, na praça, está o tempo todo. Eu acho que um olhar da vida e, e uma filosofia de vida. E aí, as bases que nós falamos é no direcionamento, no juntamento, no suposições, no preconceito, no compara. E aí, o que acontece quando a gente fala no direcionamento é que aí presta confusão, porque as pessoas acham que você não fala nada para a criança, mas não. É um direcionamento bem consciente. Então, a educação é viva e consciente porque aí, o direcionamento você faz quando é preciso. Então, permite a espontaneidade, mas também direciona, sabe? Então, eu achava muito legal aí conversar dos limites, porque também quando fala a confusão às vezes é a criança faz o que quiser, ou seja,
joga no chão brinquedos, bate o amigo, mas não, não, tem limite. Então, eu acho que o limite também é um ato de amor. Mari, você quando quiser, se quiser falar uma coisa. Acho que o que eu posso aportar disso é realmente, porque assim, isso das pessoas pensarem que não tem limite uma educação livre, viva, né? Eu acho que, na verdade, você tem que ressignificar esse limite, porque além dele vir com um sentido, né? Você coloca um limite porque tem sentido, porque vive consciente, porque você tá vendo o que tá acontecendo, né? Você tá vendo o que essa criança precisa. Eu acho que o nosso desafio da contemporaneidade, com tantas teorias, é realmente você voltar a confiar no que você vê, né? No que acontece no ao vivo, né? Então, assim, hoje em dia eu acho que depois de 4 anos trabalhando na escola e com meu filho de 4 anos também, eu comecei a entender que as teorias elas estão disponíveis para a gente tomar delas, mas o lindo é realmente depois de ver todas essas teorias, você conseguir ter esse olhar presente, né? Esse olhar onde você vê aonde precisa um limite, aonde você precisa soltar o limite, né, também, que eu acho que o limite, o jogo do vivo é isso, né? É você se reconhecer como um adulto que aprende também, né? Então, é pôr limite, soltar o limite e ir percebendo aonde que entra é, a intervenção do adulto, né? Esses dias eu estava pensando muito sobre essa compulsão de educar que a gente tem, que eu estava lendo num livro, né, da Evania, que é Infância e a Idade Sagrada. E isso é uma coisa que está mexendo muito comigo, né? Porque às vezes eu vejo que quando a gente está em sociedade, não é o caso agora, mas quando a gente se encontra em sociedade, mais quando a gente está num meio onde as pessoas educam as crianças de uma forma diferente, eu percebo que as famílias às vezes ficam tensas, né? Querendo mostrar que coloca um limite, querendo mostrar que educa o filho e a filha, né? Então, eu acho que isso principais coisas que a gente tem que começar a ir limpando e começar a deixar as crianças em paz, né? Um pouco. Acho que é, intervenções coerentes, né? Que tenham sentido, né? Sim, mas também o que não se educa se autorregula. Eu acho isso que é muito legal lembrar, porque muitas vezes é maravilhoso o que acontece quando você não coloca o limite, mas o limite acontece igual. Nossa, aí está muito legal também essa experiência como adulto, sanar a relação que temos com o limite. Mas por que dá medo colocar o limite? Eu tenho essa pergunta muitas vezes. Qual é o medo que eu sinto de colocar esse limite? Às vezes, os adultos temos uma relação ruim com o limite pela nossa infância. Às vezes, temos medo de não ser, não dar amor, por o limite não é quando você acha que o limite não é amor, então você acha que, oh, coloco esse limite e vou e, nossa, não vou ser amorosa, sabe? Não sei bem se estou falando do jeito aí bem, mas o medo é não ser amoroso. E às vezes também não sabe como colocar o limite. E às vezes confunde eh, não colocar limite com a liberdade. Eu acho que aí também é um medo que tem. Eu acho que Eu também acho que uma. fazer um aporte, amiga. Eu acho que também acontece uma confusão nas etapas, né? De como a gente geralmente se encontra com famílias que estão estudando, né? Estão interessadas em como educar a criança para que ela seja uma criança saudável, né? Na mente, no corpo, enfim. Então, assim, o que a gente estuda, né? Eu lembro, eu volto para mim sendo grávida, né, com um bebê. Ah, você tem que explicar para a criança o porquê, né? A gente escuta muito isso. Então, de repente a gente vê essas mães com bebezinho explicando, colocando um monte de palavra, né, naquele limite. Crianças com 1, 2 anos que você vê que não estão prestando atenção, né? Elas estão já em outra história e tá ali a mãe, não, porque não sei. Eu acho que
Eu acho que foi até uma vez que eu encontrei a Ivana, que ela falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que era da água, né? De tomar água da piscina. Que eu nunca vou me esquecer, porque eu me reconheci, né, na situação que era não tomar água da piscina porque tem cloro, porque te faz mal, porque você vai poder. E a criança, em vez de falar, a gente não toma água da piscina, né? Esse é o limite que as crianças pequenas podem assimilar, né? Então, assim, acho que isso que eu falava de recuperar esse olhar vivo é você ver que a criança não tá mais prestando, não tá mais ali, né? Não tá assimilando aquilo. E é uma construção. De repente você se encontra com crianças de 4, 5 anos, onde elas mesmas, o gesto delas é de escuta. Eu comecei a observar umas coisas muito interessantes na escola, que as crianças, quando elas começam a assimilar mais profundamente o que a gente diz, às vezes elas fazem um gesto de repetir com a boca. Então, por exemplo, você fala assim, Sim. pode não pode, não pode, não sei, fazer alguma coisa que ela tá fazendo. Aí ela repete, não posso pegar esse lápis agora, entendi. Tipo, ela vai pra dentro. Eu já vi isso várias vezes, eu acho interessante. Para mim, esse é um sinal, né, que a criança tá mais disponível para receber esse limite, né, ou para assimilar a informação que a gente passa. Se a criança É, tem uma pergunta, é, ó, temos, sim. Mas também é, eu encontrei muito legal, Mário, que você está falando, a diferença das etapas, né? Porque a gente tem experiência com o espaço de criança, que é de 1 ano e meio até 3 anos, e aí o limite é mais com o corpo do que da fala. Mas se você vai falar, tem que falar muitas poucas palavras com as palavras que estão na situação, sabe? Como a Mari falava, não bebemos água da piscina. Mas não, já quando você começa a falar da doença, quando você começa aí a. Não, já. Então, acho que nessa etapa o melhor é o corpo, e se você vai falar só essas palavras, mas o corpo é o melhor nessa etapa, porque quando você nasce, você acha que sua mãe e o peito é a mesma coisa, que você e a mãe é a mesma coisa. Mas o primeiro limite que você eh, eh, aprende é que você e a mãe não é a mesma coisa. Mas depois vai compreendendo que você é um organismo e tem amigos, família e a matéria mesma. Então, o corpo aí para botar limite tá travado? para mim não. Não sei se para outras pessoas também. Ah, tá. O corpo é o melhor para botar o limite. Não fazemos, não, e você com o seu corpo não, limita também a situação e o que está acontecendo. Mari, se você puder aí falar melhor com Sim, esse. essa história do limite, porque é um ato de amor, né? Porque ele é é a primeira coisa que faz a gente entrar em contato com a nossa separação, né? Então, assim, eu acho que isso que a Gi falou do corpo da mãe, qual é o primeiro limite que a gente percebe na nossa vida, né? Qual que é o primeiro limite que a gente sente, né? É o da pele, né? Então, assim, eu acho que o primeiro limite nessa história de ressignificar como um ato de amor é você passar a mão nesse corpo desse bebê e limitar ele, né? Aqui tá seu braço, né? De a pouquinho que ele vai já percebendo que ele tá aqui, daqui para dentro, né? Então, assim, esse eu sinto que é o primeiro limite que a gente recebe na nossa vida, né? Nessa simbiose. Uhum. E de pouquinho, por isso eu sinto que o limite, ele é uma contenção também, né? Ele é o que fala que até aqui, né? Porque até aqui você está preparado. Eu sou um adulto que eu vejo em você. Por isso que eu acho que é tão importante. Eu acho que o limite saudável ele está relacionado muito com a confiança da criança no adulto, né? Então, uma criança que sabe que esse adulto, essa adulta tá olhando, ainda mais as crianças que são muito sensíveis à energia, ela tá percebendo se você tá ali presente, se você não tá, se você tá reproduzindo uma coisa que você nem tem sentido para você. Isso também eu acho muito importante, né, de pensar o limite que tem que ter um sentido. Até eu ia falar, amiga, que teve uma pessoa que fez uma pergunta perguntando se a criança questiona o limite,
se a gente responde, né? Sim, eu ia para lá. A primeira etapa, mas depois eu acho que vem naquela fala. Hum. Se a criança questiona. Fala, amigo. Não, isso, eu acho que assim, exatamente, eu acho que é buscar. Não existe uma receita, né? Eu acho que a gente já pode falar que não existe uma receita. Tem vezes pro meu filho que eu respondo, que ele me fala, né? Falando num vínculo mais próximo, né? Tem vezes que eu falo, Kainan, não pode fazer isso porque isso. Explico. E tem vezes que. E por que não? Porque agora não é o momento e não é. E, sabe? É só isso. Não tem muito mais. Eu acho que uma coisa que eu aprendi com a minha companheira de escola livre, Débora, foi que ela me falou uma vez que as crianças que pedem muita justificativa são crianças que recebem muita informação, né? Então, são crianças que todo o tempo a família explica, um excesso de explicação, né? E essa criança, ela tá acostumada com isso. Então, é mais normal ela ter esse gesto de tudo tem um porquê, então ela pergunta muito, né? Então, é, e depois aí vendo, precisa de uma explicação, tem sentido, a criança consegue entender. Se vai por aí, acho interessante, né? Ir explicando mais. Sim, eu também acho que as crianças que perguntam muito, porque também estão pedindo um pouco de atenção. Também Uhum. eles gostam de ouvir o adulto falar, se tem confiança. Então, eu acho que dá para olhar o porquê, não? Também a criança está perguntando o porquê. Também, eu acho muito legal isso, que você fala. Às vezes, o porquê da informação, que depois vai dar para que a criança, quando fica sozinha, vai decidir o que fazer. Quando a criança conhece o porquê também, mas dá para ficar com atenção, como você falava, Mari, se a criança, como ela está recebendo o que você está falando, se ela está tipo, ou se ela está tipo, sim, sei lá, porque depois você tem uma etapa que a gente também trabalha, que depois, aos 6 anos, 7 anos, 8 anos, ali, eu acho uma etapa muito legal, como o limite, porque vocês, no espaço, nós começamos a construir o limite com eles. A criança questão de, questão, porque ela, como? Questiona. Questiona, porque ela fica realmente interessada. E aí dá para também, eu acho, uma oportunidade como adulto, quando a criança questiona, de você revisar dentro se o limite vem de um lugar verdadeiro, Uhum. né? Sim. E aqui eu acho que essa pergunta, a criança tem o hábito de testar esses limites sempre, né? Acho que ser criança é parte de você ser criança, você questionar os limites que colocam, né? As crianças fazem isso desde muito pequenas, né? Eu acho que é saudável. É. Se você está em um ambiente de amor, de confiança, eu acho até saudável que a criança questione, porque a criança não tem medo do adulto, não tem medo ao limite. Então a criança sente a confiança de perguntar, ficar perguntando, mas por que o limite? Porque a criança não tem um vínculo de medo com o limite nem com o adulto. Então, eu acho muito legal e saudável se a criança pode questionar. Eu acho que até também, assim, eu sinto, né? Pensando numa forma um pouco mais abrangente de educação, sentindo, entrando num lugar mais espiritual, né? Eu acho que uma parte do serviço que as crianças vêm fazer também é testar a gente, nesse sentido de testar o limite. Eu acho que elas fazem coisas que interpelam a gente, né, o tempo todo, para a gente se lembrar, né, que a gente está frente a uma pessoa que está mais vulnerável que a gente, né? Então, isso é um aprendizado que eu levo, que assim, que eu aprendi com as crianças, mas que eu tô atenta agora em todos os aspectos da minha vida, né? Se eu tô frente a uma pessoa que ela é mais vulnerável pelo motivo que seja, então eu tenho que estar no meu centro, né? Então, assim, que ela vem uma imagem muito clássica, né, de uma mãe com uma criança bem pequena, onde a criança, não sei, joga um montão de coisa, joga brinquedo, joga, bate, né? A criança tem um momento que ela experimenta bater no pai e na mãe.
fala muito sobre isso no espaço de criança, né? Que é as crianças, os pais vêm chocados, né? Me bateu, ele tá me batendo agora, tá testando, né? Tá fazendo esse teste, né? Que as crianças fazem e que é para mim esse recordar, né? Peraí, respiro, sou muito maior que vivi mais tempo que essa criança, né? Então espera, deixa eu voltar pro meu centro e agir desde esse lugar, né? E entender sempre para mim tem alguns mantras, né, que eu acho que a gente vai fazendo para, né, para mim eu sempre me recordo da idade que tem a criança que está na minha frente, né? Eu penso, uau, essa criança viveu 2 anos, né? 3, 4 anos, tá sim, aprendendo, né? sim, Tá aprendendo. sim, Então, deixa eu ter sim. paciência, né? Com esse aprendizado. Sim. E o que você, Mari, falou, de não tem receita, eu concordo, penso igual. E também, às vezes, o que eu faço é, como você falava, respira, e aí eu dentro, dou um olhar para dentro e penso, este limite está ajudando ou não? Mas Uhum. por que estou colocando esse limite? Estou ajudando a situação ou às vezes me encontro colocando um limite só para o olhar da família, o olhar das pessoas. Então, aí, quando eu olho para dentro, eu falo, não, não vou sostener um limite que dentro mío não encontro verdadeiro. Não vou sostener esse limite. Mas dá para você sempre olhar para dentro, sabe? E também O limite que você tem dentro, os limites, como você se relaciona com o limite. Se você tem uma relação saudável com o limite, como adulto, também vai ter uma relação saudável de limites com sua criança, com seu filho ou com as crianças na escola. sim. Eu acho que também isso que você falou de revisar da onde vem o limite, também reconhecer que os adultos colocam limite às vezes porque é mais confortável pra gente, né? Porque a gente não quer acompanhar uma situação e não é de um lugar julgando, né? Porque às vezes a gente não quer mesmo, né? Acompanhar alguma coisa e tá tudo bem, né? Só que é pelo menos você ser consciente do que está acontecendo, não é você ir colocando um limite sem sentido só porque tá cansado. Ah, então, espera, tô cansada hoje, não quero acompanhar isso. Já tem um sentido que é hoje eu não quero acompanhar uma bagunça de água na minha cozinha. De repente amanhã eu quero, hoje eu não quero, né? Então faz sentido. E eu acho que essa pergunta, como lidar com esses testes, para mim, é muito importante a gente estudar, né, para ser pai e mãe. Então, assim, quando eu estudo, eu descubro que as crianças elas têm pouquíssima capacidade de reter informação. Quanto menor, menor a capacidade de reter informação. Por isso que às vezes a gente tem que colocar um limite, depois de 5 minutos tem que colocar o mesmo limite. E você começa a entender que parece louco que eu vou falar, mas a gente inconscientemente reproduz isso. Dá uma raiva, porque você acabou de colocar esse limite. Só que a criança, ela não faz aquilo de maldade, né? Óbvio, mas assim, no fundo dá uma raiva. Outra vez tem que colocar esse. Sim, outra vez esqueceu já. Ela já esqueceu. Ela não memorizou isso. Então, acho que quando a gente entende a criança, né? Sempre com a história do olhar vivo, né? Sabendo a singularidade, a etapa de evolução não é a mesma para cada criança, mas, enfim, quando você tem uma consciência de onde essa criança está, em que etapa ela está, até onde ela pode chegar, isso faz com que você fique também, pelo menos, mais preparado, né, para lidar. Então, eu sei que se eu estou frente a uma criança que não está preparada para receber essa informação, reter essa informação, processar essa informação, eu tenho que me recordar disso para fazer e estar com essa disponibilidade, porque a infância é você semear, né? Não tem outra história, você semeia. E eu tava falando com a minha amiga outro dia, a gente falou, e acho que até os 21 anos a gente não vê o que a gente. Então, era muito curiosa, né? Só que, enfim, é isso. Sim, Ser consciente que trabalhar com a criança é plantar e uma coisa muito linda que eu escutei uma senhora uma velhinha que trabalhava com educação há muitos anos, que uma vez ela me falou assim, eu falei assim, mas a gente está colocando limite nessa criança, tava com um problema com o limite com uma criança, né? A gente coloca limite e não dá resultado. Ela falou, minha filha,
resultado pode ser uma semana, um ano, 10 anos, uma vida. Não é você que vai falar quando que essa criança vai ter esse resultado, né? Isso é uma coisa que eu levo assim como uma pérola, né, da educação. Às vezes a gente não, a gente é muito dos resultados imediatos, né? E às vezes não é, né? Não é a gente que vai colher esse limite que a gente colocou, né? É, e também eu acho o limite claro e também o entorno dá para ajudar, sim? Aí também estava pensando que na escola tem o entorno, a matéria também ajuda ao limite, sabe? Você não tem um monte de coisas que dá para que a criança ai, cair, não sei. Você tem, não tem coisa perigosa, mas acontece igual. E aí eu acho muito importante que o entorno seja que ajude ao limite e a segurança da criança e também eu acho que o entorno tem que ter um adulto amoroso e respeitoso, sabe? Como que o entorno e o adulto vão juntos para aquele limite, claro, para aquele limite que ajuda. E também na escola eu lembro das mães, às vezes falando tipo, nossa, gente, eu não consigo, como aquele cansaço que é normal. Às vezes eu falo para as mães da escola, eu também estou cansada, às vezes, de colocar aquele limite na minha filha. E elas falam, tipo, nossa, a verdade, eu achava que você não ficava com raiva nunca. Nossa, gente, isso é ideal, isso não existe. A gente também fica assim, e na escola, o maravilhoso é que a gente está ao serviço. Então, eu posso ficar 4 horas falando o mesmo limite com a mesma, sabe, com a mesma tranquilidade, porque eu estou para isso. Então, eu acho muito importante a comunidade, a tribo, a gente criar com tribo, sabe, com companhia. Com certeza. Isso do ambiente preparado, para mim faz muito sentido quando, não sei, quando você está num ambiente de casa, né, da sua casa. Como desgasta se, por exemplo, as facas estão numa caixa embaixo e a mãe tá cozinhando, então de repente tem lá uma caixa de faca e a mãe tem que ficar falando não pode, não pode, não pode. Depois, quando você quer colocar outros limites, você já tá tão cansada de ouvir o não. E a criança também, né? A gente fala muito sobre o poder dessa palavra não, né? Então, assim, eu acho que se você tem uma casa, porque já a arquitetura, os móveis, todos não foram desenhados para a infância, né? A gente consegue perceber as quinas que ficam na altura da A cabeça, cidade, amiga, a a cidade, tudo cidade inteira, inteira. não é? E isso que a Gi falou da escola, claro, né, que é um ambiente para elas irem, mas também em casa é um ato de amor. Você pensar naquela criança, né? Você pensar naquela criança que, ao mesmo tempo, a gente quer que ela seja autônoma, só que aí não chega para abrir a torneira. Como que a criança vai desenvolver autonomia se ela não chega para abrir a torneira, né? Como que a criança vai, se ela não consegue alcançar o papel higiênico no banheiro? Então, são pequenas coisas que aí também, para mim, mora o amor, né? Você pensar que você vive com aquela pessoa na sua casa, então ela também precisa ter essas possibilidades do que está no alcance da mão dela, ela pode explorar. Porque se você tem que ficar limitando cada minuto o que ela não pode explorar, é muito desgastante para esse vínculo, né? Então, acho que isso. Depois eu vi sua pergunta, daqui a pouco eu volto nela, do projeto da brincadeira um dia sim, um dia não. Mas, enfim, acho que é muito importante a gente conseguir deixar livre esse espaço de exploração. Uma coisa que eu acho interessante também, amiga, trazer aqui que eu vim pensando, que às vezes eu vejo que as pessoas às vezes se confundem numa história de, por exemplo, assim, do que quando a criança fica perto, né? A criança em casa, como que é uma criança em casa quando não tem outras crianças, né? Pensando na tribo, mas pensando
ideal é a tribo, só que hoje em dia a maioria das pessoas vivem numa família, ou uma mãe e um filho, enfim, né? Em todas as possibilidades. É, que as crianças ficam rodeando, né? Essa é a sensação que dá. Você tá na cozinha e aí aquele negócio que, ai, vai brincar sozinho, vai, não sei o quê. Então acho que fico pensando nesses limites que a gente chega também, né? Dessa criança atrás, É, da ter é, você quer fazer coisas e a criança. Então acho que quando a gente se prepara, né? Porque a gente sabe que aquilo acontece, porque é uma etapa natural da infância, a criança ela precisa desse olhar, né? Ela precisa é, dessa presença. Então ela vai procurar onde for, né? Eu trago tudo isso pelo que a gente estava conversando hoje, antes de começar a live, do. Ai, menina, me perdi, pera. a gente estava falando do limite que tem na casa do seu pai, na casa da mãe. Você vai falar isso? Quando tem diferentes limites? Eu não ia falar isso, mas isso é interessante também Ah, falar. a confusão, sim, mas também a confusão, porque aí temos uma pergunta que falava como você, se fala um dia, pode experimentar com água e outro dia não. Eu acho que aí há uma confusão de limite com acordo, que é uma coisa para mim diferente. O Aham. acordo do dia e o limite sempre. Uhum. Com certeza. Acho que depende da idade também, né? Acho que depende do que a criança. Porque, por exemplo, para uma criança de 2 anos, realmente é muito confuso você poder fazer uma coisa um dia e no outro dia você não poder fazer, né? Eu acho que aí é uma coisa meio de etapas, né? Agora, eu já posso falar com uma criança um pouco maior de, olha, hoje está muito frio, não dá para brincar com água porque hoje está frio. Criança de 2 anos não tem sentido, né? Então, eu acho que é ir vendo, né? Essa história do deixar ser vivo, né? Agora, tem limites que são limites, né? Ou tem coisas, por exemplo, que eu vejo que ele pode fazer ou ela pode fazer se tem um acompanhamento de um adulto, tem coisa que não pode fazer se não tem um adulto ali acompanhando, né? É tudo pensando que é Né? uma construção, né? É uma construção realmente. Eu acho que a gente começa a perceber os frutos assim dos limites com sentido, mais ou menos uns 6, 7 anos, né, amiga, na escola, quando eles já têm uma reflexão, já conseguem também ter uma autonomia no limite, já tem uma construção, já fizeram um caminho, né, interno para Sim, entender. também eu lembro na escola, quando você está com as crianças mais velhas, que às vezes, para o limite, não precisa, eu falava isso com você, não precisa ser colocado, só descrever a situação, só falar, olha, porque a Mari, ela trabalha mais com os passos de criança, eu trabalho mais com as mais velhas, por isso a gente dá duas, descreve duas etapas. Com os mais velhos, não precisa quase nem falar o limite. É só, é, olha, João, você deixou a roupa no chão. Pronto. Ele já sabe o que tem que fazer. Não, nem precisa falar o limite com as crianças mais velhas. Uhum, Mas também elas começam a experimentar não respeitar conscientemente, ou seja, sabendo que não está respeitando. Então, isso também é uma experiência muito legal, porque aí dá para falar, olha, o que está acontecendo, mas vocês estão fazendo isso, mas você... Aí, eu acho muito legal dar a oportunidade de eles eh, refletir e reversionar, não sei como, fazer o acordo de novo, se eles não acham legal, se eles não acham coerente, então dar a oportunidade de a gente falhar e fazer outro limite. Às uhum, vezes também dá para experimentar, né? Como você falar, olha, bom, tá bom, deixa tudo no chão, mas não vai dar certo, a matéria vai começar a falhar, vai ser ruim. Sozinhos eles vão fazer isso. E é muito legal também quando eles estão brincando, sabe? Que você se olha bem quando eles estão brincando, eles começam a falar dos limites e colocam limites entre eles, sabe? Tipo, o adulto nem precisa ir ficar falando. Eu assisti algumas situações onde falava
olha só, a gente já falou que você não pode ficar aqui, tipo, não sei, é, como você fala, Uma coisa, jogando papel no jogo. jogando papel, tá? Então, dá para aí você já só ficar olhando e aí cuidando o espaço, mas não precisa nem colocar o limite. Eles colocam limites para eles. Sim, isso acontece até bem, você começa a ver isso até no espaço de criança mesmo, né? De criança de 1 ano e meio, que eles vão provando, vão aprendendo a colocar um limite, né? Porque o limite de criança muito pequena geralmente é o golpe, né? Tum, é uma coisa brusca. E de repente é como você vai vendo que elas começam. É muito curioso, né? Porque vai de personalidade. Tem criança que você vê de 2 anos que tá ali colocando um limite com a mão, não, eu tô usando, né? Aprendendo a falar e já colocando um limite. Depois tem criança muito maior que ainda tá nesse desafio do limite. A gente viveu várias situações muito interessantes na escola, né? Com os mais velhos, isso do desafio do limite já com consciência de saber que estão e escolher, tendo um complô, né, acho que do caramelo, dos doces, das balas, né, a gente teve Nossa, gente. isso de caramelo doce na escola. Olha só, mas aquela situação foi muito interessante, porque a gente começou a olhar na escola o papelzinho da bala, não? Começou a É, encontrar assim, não sei, gente, que é isso que está aqui, não? E eles tinham um complô, mas eles trazeram da sua casa. Então, eu acho que era muito interessante, porque também havia aí a consciência trazer da sua casa, assim como vocês falam, Mari, escondido na sua casa, mas isso foi muito legal porque eu acho que as mães falavam, tipo, gente, como que as crianças estão comendo bala na escola? E aí foi que uma mãe era que ela dava para sua filha uma bala se ela entrava na escola sem choro, não era? Ai, é, não lembro agora como era. situações. A bala foi realmente uma revolução na escola que a gente teve, porque foram várias as situações que saltam, né, nisso. Então é uma mãe que fala, ah, mas a minha filha falou que leva um bala, então eu também quero dar bala, querer que a filha pertença à escola, pertença à comunidade, né? Aí a outra que faz acordos, que tem o caramelo. O interessante de tudo isso foi que realmente a gente teve uma instância com os maiores, né, que faziam É, os menores estavam ali comendo quando rolava uma bala para eles tapar jogo, né? Vamos nessa. Já era uma coisa esconder assim, era muito interessante, né? Porque eles são um distrai o acompanhante enquanto o outro vai na sala de mochila, pega caramelo, é todo mundo. E aí tem que voltar, né? A dar risada também, né? A ter essa coisa leve, tá tudo bem, eles estão provando, né? E olha que legal, eles se juntaram para um objetivo em comum, crianças que às vezes nem brincam juntas, mas em prol do caramelo fazem alianças e sim, só que aí depois quando a gente realmente começou a ver que tava, né, meio que virando uma coisa fora do nosso controle, que a gente achava caramelo do lado. era tipo uma loja de balas, era, depois. A gente teve uma conversa, né? A gente teve uma conversa. É, E aí é muito louco ver também como os maiores têm essa capacidade de entrar em razão, né? De falar, poxa, é verdade, né? De manhã, como é que a gente tá dando caramelo para os menores? Se a gente sabe que não faz bem, né? Que caramelo é uma coisa que é para comer a cada tanto, né? Então, assim, foi muito interessante. E depois, com a conversa se dissolveu, né? Eu acho que quem trabalha em é. espaço sabem que às vezes sobem ondas, né? No espaço. Ou a onda do Sim. caramelo, a onda vai rolando e se dissolve também, né? Quando o adulto pode olhar para aquilo, acho que também aprender e soltar, né? Para ir viver outras histórias. Dio para que o adulto na casa fique aí presente também, ao momento da sair da casa para a escola e dar um olhar. E também eu acho muito legal porque às vezes uma situação parece ruim, mas tá
trouxendo informação, sabe? Porque também a gente aí descobriu que tinha um pai ou uma mãe que dava caramelo para que a criança entre na escola sem choro, sabe? Então deu para ir para acompanhar, bem legal nessa família, que isso é manipulação, então não dá. E aí foi muito legal o que aconteceu com aquela família, porque deu para que a família olhe para dentro assim, tipo, olha, eu fico com medo que a menina chore quando eu vou embora. Então, tá, tô aqui para te abraçar, vamos nessa. Junto, deu, a matéria aí começou a falar, a trazer informação mesmo. E é muito Mas, porque a mesma família trazia uma informação que ela manipulava, né? Que a criança manipulava. é, Que é, aí é onde começa a ficar interessante. Hoje eu e a Gi também falávamos disso, né? Que as crianças, elas também colocam limite na gente, né? Então, eu acho que isso é um é, complexo que a gente tem que, como sociedade, começar a entender as crianças como seres, né? Que colocam limites, porque é o meu corpo, né? Eu vejo, pra mim, é muito assim, eu sou uma mãe, gosto de beijar meu filho, entendeu? Quero lá aquele cheiro de filho, a loucura que dá na gente, e ele falando, não quero. E aí eu falo, beleza, não, eu juntar minha loucura bem pra dentro e respeitar aquele corpo, né? Aquele limite claro dele de não quero, mãe, não quero agora, entendeu? E assim eles aprendem a respeitar o limite, porque esse é o laço, né? Então, se eu manipulo, vai manipular. Se eu não respeito o limite, não vai respeitar meu limite, né? Eu acho que essa é voltar, né, para essa consciência desses que muita gente fala do espelho, né? Que é tão importante a gente entender, integrar mesmo, né? Que as crianças elas são espelhos, é. sim, mesmo, né? Muito forte. Isso. Sí, lembro também com minha filha, por exemplo, ela quando ia à casa dos avós, o seu avô, ele queria falar, olá, menina, e dar muito beijinho, e ela ficava tipo, não, não quero. E tipo assim, depois ela queria ir à casa dos avós, mas sempre, quando a gente chegava, era um problema. Era tipo, nossa, a gente agora começa toda a briga do beijo, no beijo, quero, não quero, mas eu te amo, mas... Então, aí eu não deixava, eu não falava para ela, você tem que ser amorosa, tem que dar beijinho para seu avô. Nossa, gente, não. Não é, isso não é amor, isso é, não. É uma obrigação, não dá. Então, eu deixei aquela situação. E eu falei, eu deixava, se ela ficava assim, tipo, brava, não, não quero, não quero, eu acompanhava ela, tá? Você tá brava, você, que chato, não dar aí beijinho para o avô quando você não quer, tá? Eu acompanhei, e ela com 3 anos, um dia, foi para a casa do avô e falou, olha só, para aí, antes de entrar na casa, falou, para aí, só um beijinho, falou. Então, eu acho que ela fez um acordo com seu avô. E seu avô falou, oh, tá, beleza, só um beijinho. Aí, foi um tempão, ela dando só um beijinho, e depois, ela vai à casa do avô, tipo, olha, avô, te amo, dá abraço, dá beijinho, dá tudo. Mas eu não tinha expectativa que ela alguma vez dê beijinho, sabe? Eu não fiz isso para que ela depois seja amorosa, sabe? Não é especulação. Eu acho que acompanhar uma situação sem especulação, sabe? Que quando você diz, ah, eu agora vou ser amorosa para que depois ela seja amorosa. Não. Aí, eu, sei lá, você quer dar beijo, não quer dar beijo na toda a sua vida, sua avó, você seja o que quiser ser. E aí, foi normal, eu fiquei tipo, nossa, dá um abraço para seu avô. Mas foi sem especulação, o limite e acompanhamento daquela situação. Foi limite para avó e acompanhar. Só acompanhar, mas sem expectativa. Com certeza. Nossa, é isso. Acho que essa é uma das grandes chaves, né? Da maternidade É, afetiva. Aí eles fizeram uma pergunta interessante, Gi, que eu acho que a gente está nesse aprendizado na escola com as crianças maiores, que se conversam ou não conversa coletivamente sobre os limites, né? Eu acho que, de novo, entra uma história de etapas, né? Porque uma criança de 3, 4 anos, onde ainda tá deixando essa parte individual, né? De tão pra mim, tá. né? Tão pra mim, egoísta, né? Egocêntrica.
que é natural e saudável, né? Agora, o que a gente observa é que com as crianças maiores, tem algumas coisas que dá para trazer uma responsabilidade do coletivo, né? Porque, por exemplo, se É, de 7, 8 anos que tá vendo que tem um amigo ali que tá batendo no outro, ela tá sendo partícipe, né, da situação. Ela já pode atuar, né? A gente começou a trazer isso de uma bueno, forma leve, mas podendo que elas possam ver, né? Que se você tá vendo uma situação de violência e você tá em silêncio, tem um impacto, né, que se faz. Só que assim, sempre muito atento. Eu acho que, de novo, né? Não existe uma resposta fechada, né? Não é sim sempre coletivo, não. Acho que depende muito também da linha da escola, né? Tem umas escolas que eu acho que são mais, que tem a política mais anarquistas. A gente conversou um pouco com umas escolas na Espanha e tal, que tem uma linha onde realmente se trabalha o coletivo desde bem pequeno e sempre, né? Então acho que depende de muitas coisas, né? Depende dos adultos. O que a gente está aprendendo é que tem situações que é muito interessante trazer uma reflexão coletiva sobre o que está acontecendo e tem assuntos que é individual, é da criança com outro companheiro, com outra é. companheira, acho que depende muito. Depende também, eu lembro um pai que ele falou que ele falava tanto para sua filha, não bate, não bate, não bate, não bate, que depois ela tive uma vivência onde ele estava, acho que no supermercado, assim, mas desejando dentro que ela faça uma defesa, sabe? Que eu lembro, ela olhou, ele, o pai, olhou que uma criança batia para sua filha, ele olhava que uma criança batia para sua filha e sua filha ficava olhando a seu pai, não era criança, a seu pai, tipo, nossa, você não me deixa bater e eu estou aqui com raiva e quero bater. Sabe, como que eu acho que dá com as crianças depois mais velhas. Ele falou, eu fiquei com muito dor de haver falado tanto, não bater, não bater, não bater, que depois ela ficava tipo com como ressentimento, assim, tipo com uma raiva com seu pai, não com a criança que estava batendo para ela. E aí eu falo, nossa, gente, eu acho que estou desejando que minha filha, às vezes, dê chega aí, como um limite forte, sabe? Então, eu acho que dá para falar com as crianças. Eu vi crianças na escola recebendo, bato, bum, 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 e depois de um tempo fazer tipo, para, chega aí, mas não batendo, sim, pero com um limite bem forte, falando, nossa, chega aí, não me bate mais. Então, Uhum. eu deixei aí que seja, sabe? Que eu acho muito legal também que o menino possa falar, nossa, tá, já aqui, esse é o meu limite, sabe? Eu acho que tem um limite interno que dá para, como você fala, dá para passar, sabe? Dá para o limite da frustração, o limite do medo, o limite chega aí, já, tá. Eu acho que esse é um limite para, sabe, dá para quebrar, não sei como falar, mas dá para atravessar, para, não sei Essa se situação Maria você pode. que a Gi comentou, me lembro muito porque foi meu primeiro ano de escola, né? E eu lembro que eu presenciei uma dessas situações que ela falou, que era uma menina que recebia muita paulada mesmo e não fazia nada, né? Ela ocupava muito esse lugar de ser boa, né? Amável, Isso. adorável o tempo todo. E até que um dia ela pôs um limite físico, né? Tipo, que veio assim, eu lembro muito, foi muito impactante, porque veio de dentro mesmo, instintiva e selvagem, nossa, de falar, chega, né? E aí pôs esse limite. E a criança que batia sempre, né? Ficou muito É. chocada, né? Então, e vendo a Gisele olhar, eu aprendi muito esse dia, porque a criança falava, tipo, mas ela me bateu, você não vai falar nada, né? Gerou muita. Pro agressor também, né? Que sempre estava nesse papel também de surtir um monte de tapa, também foi um aprendizado, né? Assim,
Tem É, diferença entre defender, com diferença. e é isso, né? Eu acho que às vezes também, como adulto, o limite também às vezes vem, né? Com outro adulto, né? Também às vezes a gente grita, né? Quando a gente tá, tipo, já. A gente não tá funcionando, você começa a dar um negócio. Então é isso, né? De novo, se a gente vai pra regra, pra receita, ai, a gente tem que colocar o limite numa menina que apanha, 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 e que um dia se defendeu. E falar, ah, não, a gente não bate. Ou ser Não, vivo entender, né? E depois nunca mais também o menino foi atrás para bater, né? Acontece isso. é mesmo. Aí, obrigada, Mari, que você aí consegue traduzir bem legal o que eu quero falar. Sim, aí tem uma diferença de bater ou de se defender, é? Mas eu acho que essa situação só dá certo em um espaço de amor, de respeito, em um espaço com adultos, tranquilos, com adultos se olhando como adulto. Eu acho que aí dá para acompanhar aquela situação sem deixando, sabe? Deixando que aquela criança se defendesse. Eu acho assim, porque também tem a criança que está defendendo esse tempo todo, sabe? Então, só é um espaço assim, se você, de confiança, dá para acompanhar aqueles limites. Então, é protegido mesmo, é isso. Então, aí é quando o limite é amor, sabe? A gente começou falando disso. O limite é amor. Aí dizem que não se entendem. Eu acho que a Não, não, primeira. aí dá uma confusão, Mari, porque dizem, vocês acham que não se deve dizer não batemos. Então, estamos falando que depende da situação, sabe? Sim, dá para falar não batemos, mas tem a pessoa que bate o tempo todo e depois uma criança que está sumissa, sabe? Que sempre recebendo, dá para se a criança querer se defender e falar não chega. Não, não precisa ser batendo, mas pode ser como uma situação tipo chega, como um grito, como um limite. E aqui a gente também está trazendo um exemplo que foi. Ele é muito peculiar e particular que acontece, não é uma coisa que a É, gente na escola a rolar, né? Óbvio que a gente se constrói, que as coisas se falam, só que a gente está trazendo aqui uma situação onde tinha uma dinâmica, onde a gente muitas vezes usou a palavra na criança que batia e na que recebia para colocar um limite, e até que um dia esse limite nasceu de um empurrão, né? De uma corda também. Você tá me batendo o tempo todo, entendeu? Não, não quero, meu corpo fala não, né? Ela conseguiu quebrar essa barreira de conseguir pôr um limite que se entenda, né? Que se escute. Mas óbvio que a gente trabalha a não violência, né? A gente faz uma construção de um diálogo, né? Sempre. A gente traz essa reflexão e não é que a gente também, né? É, ringue de boxe, né? A escola não é assim. Só que foi uma situação particular de uma dinâmica que, isso que a Gi falou, a gente observava há muito tempo, onde a gente já tinha acompanhado tanto o agressor quanto a que se colocava nesse papel de vítima, né? Então, foi uma dinâmica muito observada, né? Por foi. isso permitimos, por ser de alguma forma, né? Por isso que foi aberta essa possibilidade de, aqui ela se defendeu mesmo, né? Ela, conseguiu. Sim, mas também nessa situação foi acompanhada de uma conversa depois de como você se sentiu quando bateu, sabe? Porque pode ser que você fique, eu bato e sinto raiva, mas também a criança que sempre ficava sumissa falou, eu bati, sentiu como um alívio, sabe? Como um, tipo, nossa, foi acompanhada de uma reflexão, sabe? Uma conversa, de olhar para dentro. Sim, Bom, bom, acho que estamos aí, né? Não sei se dá sim. para falar mais. Ficaria de tudo falando. É, Acho que dá bom, para fechando, né? E fechando, tá. acho que o mais importante é a gente, como adultos e adultas, ressignificar o limite, né? Acho que não quer usar, mas eu sinto que nossa geração foi uma geração com limites
que ainda alguns atravessavam o físico, né? O bater, limite sem sentido, com autoridade. E eu acho que o grande jogo hoje em dia é perceber que o limite ele não é nem de um lugar de autoridade, por eu ser adulto ou adulta, e nem uma ausência de limite, né? Eu acho que o jogo é você poder ser um adulto que põe limite, que é esse amor, que é esse cuidado, essa proteção, só que tenha sentido, que seja coerente, né? Que seja entendível para a criança também. Sim, e às vezes eu acho que dá mais dor não ter limite, não ser olhado, não ser validado, que uma experiência, uma vivência limitante, sabe? Eu acho que dá mais dor aquilo que receber um limite, sabe? Quando você recebe um limite, está sendo olhado. E se recebe um limite com amor, é melhor ainda, sabe? Com certeza. E também como adulto, eu tinha uma coisa que eu achava importante trazer para a conversa, me passou, vou jogar meio aqui, mas a importância da gente aprender a lidar com as consequências de sustentar um limite, né? Por exemplo, se você põe um limite e tem uma situação de choro, né, angustiante, essa preparação, né, esse você poder estar no seu centro respirando, não desejando que isso acabe logo, né, deixar que a criança possa manifestar a angústia de um limite, né. Várias vezes eu falei, o limite dói mesmo, eu entendo que você esteja chorando, né, porque aqui foi um limite que machucou, que você queria muito fazer isso e você não pode, né, eu entendo que é frustrante, né. Então, acho que também essa prática do adulto, que é um aprendizado, você conseguir sustentar um choro angustiante, que é longo, né? Mas isso para mim é muito importante, porque cria uma mente muito mais saudável, onde um limite ele se sustenta, que quando tem um choro, você solta o limite. Tem um choro, solta o limite. Então, às vezes é preciso viver esse. Tá, a gente já vai fazer junto, tá, filho? Espera, já tô finalizando. É isso, é um É, aprendizado. e também o lugar, sabe? Dar um lugar, porque aí as pessoas perguntavam como você faz então com as emoções de ira, de briga, sabe? Eu acho que também dá para ter um lugar no espaço, se você quer gritar, ficar se chorando e tipo jogando fora tudo o que não é de você, sabe? Porque a criança, ela é luz, sabe? Então, às vezes a criança tem dentro uma emoção que não pertence, então dá para dar um espaço, sabe? Se você quer gritar, você quer bater, vá, saia fora, lá tem um lugar. Oh, nossa, 17 segundos. Bom, corta. 20 segundos. Bom, então, gente, Obrigada, obrigada. gente. Obrigada. Muito obrigada.